Nesse vídeo eu quero falar sobre o padre Júlio Lancelotti, que está aí hoje nos holofotes, a esquerda saindo em defesa, assim, histérica em relação ao padre, e quando eu vejo esquerdista, ultra-esquerdista defendendo um padre, eu já fico com uma pulguinha atrás da orelha. Será que esse padre segue 100% dos valores cristãos? É uma pergunta, não sei, porque como a ideologia esquerdista bate de frente com vários valores cristãos, me causa muita estranheza uma defesa muito contundente, até mesmo de radicais da esquerda, na figura desse padre. Mas enfim, isso aqui é uma dúvida que eu tenho, não sou um especialista de padre Júlio Lancelotti, mas toda vez que alguma figura da esquerda, ou alguém que é defendido em demasia pela esquerda por algum evento, eu fico sempre curioso em saber a opinião de pessoas que no passado recente eram antipetistas, se fizeram em cima dessa pauta, inclusive escrevendo livros como Reinaldo Azevedo, Marco Antônio Villa, porque provavelmente a posição deles hoje talvez até tenha mudado. Não sei, é difícil muitas vezes achar coerência. No caso do Reinaldo, do tempo da Veja, da Rede TV, do comecinho da Band News, com o Reinaldo de agora. Mas isso aqui que o Reinaldo escreveu, por exemplo, esses artigos que eu vou ler para vocês, do blog da Veja, é de 2007. E eu já quero começar repercutindo um pouco, falando de padre Júlio Lancelotti, sobre a perspectiva do Reinaldo Azevedo do tempo da Veja, dos tempos de Veja. Esse artigo, por exemplo, cujo título é Desvio de Conduta, foi publicado em 17 de outubro de 2007. E já no começo desse artigo do Reinaldo, ele resgata um texto que ele escreveu e que escreveu para o Estadão, tá, em 2005, falando sobre o padre Júlio Lancelotti. Então tá esse trechinho de azul que ele resgatou desse texto de 2005. Então vamos lá. Em 2003, fui com mulher e filhas, então com 9 e 7 anos, a uma procissão de Corpus Christi. O sacerdote não deu pelota para o morto do dia e dos milênios. De microfone, fez passeata. Com ódio, defendeu o MST e os povos atingidos por barragens. Falou dos milhões de hectares improdutivos. Mentiu. Nem com toda a floresta amazônica se chegaria a seu número. Não tinha mais apreço pela verdade do que por Cristo. Eu quis tomar a palavra, minha mulher me impediu. As meninas ficariam envergonhadas se eu batesse boca com o petista de batina. Reinaldo Azevedo falando do padre Júlio Lancelotti. Não sei o nome do sujeito. Se fosse Júlio Lancelotti, estaria bem. A Bíblia minúscula é a mesma, só a rampa da demagogia era outra. Lancelotti é pauteiro dos jornais. Arma o circo. Então agora volta para o artigo de 2007. Esse trecho foi do artigo de 2005 do Estadão, agora já esse texto em preto já é o artigo do próprio blog da Veja. Lancelotti é pauteiro dos jornais. Arma o circo. A imprensa cobre e vai ouvir o outro lado. É um monopolista de bondades, a prefeitura de maldades. Ele não gosta de mim porque eu chamo de cavaleiro das trevas. Diz que sou reacionário. Eu acho que reacionário é ele. Quer regredir ao comunitarismo pré-capitalista. Anda com meus artigos debaixo do braço para me malhar. Não temo raios. Não creio em bruxas. Ele acusa a prefeitura de praticar higienismo. Chama a rampa anticrime de rampa anti-mendigo. Lancelotti deveria elevar os evangelhos aos albergues e à FEBEM e ajudar a prefeitura a tirar os miseráveis das ruas, estimulando o combate ao crime, que vitima os pobres. Mas isso não dá mídia. Sua vaidade o leva a fazer happening na porta da igreja em casamento de rico. Não pratica luta de classes, mas arranca rabo. Quer seu povo dormindo ao relento. Pouco se lhe dá que marginais se misturem a moradores de rua. A eles se juntam leigos quase letrados a defender o direito que o pobre tem de dormir debaixo da ponte. Atribuem tal besteira a Anatole France, socialista, mas nem tão idiota. Nunca escreveu isso. Jamais imaginei ver a esquerda, mesmo de batina, em tal miséria teórica. Quando eu era mocinho, ela queria o controle dos meios de produção, honrava a sua história de crimes revolucionários, de dolo com ambição histórica. Agora miúda, mesquinha, oportunista, ocupa o território da miséria. Quem diria, hein, Reinaldo Azevedo? Os que querem manter os pobres sob os viadutos, onde nem mesmo se pode pisar nos astros distraídos, ou reivindicam a instalação no local de esgoto, luz e água encanada, ou se assumem como cafetões da pobreza. Santo Tomás de Aquino daria um pé nessa vulgaridade teológica. Não deriva o bem do mal.
Isso não é política social nem religião, é petismo. A cidade ficou entregue por 4 anos à política dessa gente. Deu em Cracolândia. Ali, uma ONG distribuía um kit ensinando o drogado a aplicar cocaína na veia. Sim, leitor do Estadão, é isto mesmo. A caixinha é um fetiche, com soro, seringa e espelhinho. Uma outra sai, noite adentro, entregando aos viciados cachimbos de crack. Chamam essa covardia complacente de política de redução de danos. Deu no que deu, o Vale dos Caídos. Com que prazer deveriam olhar para a abjeção humana como prova antecipatória de suas escatologias. Assim, acompanha o kit um folheto que reproduz a gíria dos drogados. É para se fazer entender pelo oprimido. Nunca imaginei o método Paulo Freire aplicado literalmente na veia. Onde estava Lancelotti, que não denunciava a Cracolândia? Fazia campanha eleitoral para Marta Suplicy. Só reagiu quando Serra decidiu levar o Estado ao local, bagunçando o coreto de sua reserva de mercado espiritual. Existe rampa anticrime, não antimendigo. Não existe, mas deveria existir. É obrigação moral, funcional e legal impedir que o espaço público seja privatizado por ricos ou pobres, padres ou leigos, beatos ou pecadores. A Prefeitura de Belo Horizonte, petista, cerca os baixos de viaduto. A de Santo André, também do partido, impede que se instalem moradias nessas áreas. Lá, o PT apoia a medida. Em São Paulo, o partido a ataca. Pode parecer incrível, mas mesmo isso, que parece tão simples, obedece aos rigores do partido como o moderno príncipe, que define em cada lugar, em cada tempo, e segundo as suas necessidades, o que é virtuoso e o que é criminoso. O petismo ignora as noções de bem e de mal, e não cultiva uma ética definida. Quer-se, segundo a teoria que abraça, o imperativo categórico da sociedade. Assim se fez e, felizmente, assim se desmoraliza. A rampa, como se vê, é só um dado do problema, um símbolo. Deixo aqui o meu manifesto em favor da desprivatização dos miseráveis. Chega de teologia e sociologia bastardas querendo usurpar o lugar das políticas públicas. Lancelotti comanda uma ONG, que recebe 420 mil por mês da prefeitura. Ele sabe que é verdade. Consegue, no entanto, ser mais saliente como prosélito do que como agente do bem comum. Está errado. Ele e a igreja têm de decidir. Ou bem é padre ou bem é militante. Ou ele busca vencer a iniquidade sob o símbolo da cruz, ou assume a estrela do PT, que nos prometia e nos trouxe o Messias de Araque. E agora, só para finalizar, eu vou ler só mais um trecho de um artigo do Reinaldo. Tem pelo menos 9 artigos numa pesquisa rápida do Google. Se eu colocar blog, veja Reinaldo Azevedo, Padre Lancelotti. Tem uns até que fala de coisas bem, assim, tenebrosas. Enfim, eu não vou nem comentar aqui, porque também não sei qual foi o desfecho dessa história, tá? Mas quem se interessar, é só pegar esses artigos, uma pesquisa rápida do Google, vocês conseguem. Pegar só mais um aqui, que tem o título O Bunker do Padre e Seus Amigos na Mídia, blog do Reinaldo Azevedo, datado de fevereiro de 2007. O padre Júlio Lancelotti, líder de uma organização política ligada ao PT, chamada Pastoral da Rua, comete todos os dias um pecado mortal, o da demagogia. Ele é o criador de uma categoria que leva o nome de povo da rua. É a denominação de Lancelotti para mendigos, menores abandonados e loucos que vagam pelas ruas de São Paulo. A pretexto de defender o povo da rua, o padre quer transformar uma situação precária, a do sem-teto e quitais, em permanente. Toda e qualquer iniciativa para colocar esse pessoal em abrigos, custeados pela prefeitura, limpar os logradouros públicos de barracas e excrementos e livrar os transeuntes do risco de assaltos protagonizados por pivetes, é torpedeada por Lancelotti com a classificação de prática higienista. Os motivos do padre estão longe de ser religiosos. O que ele quer mesmo é ter à sua disposição um rebanho de manobra para fazer política. Se Lancelotti fosse mesmo sensível às necessidades do seu povo da rua, começaria por oferecer abrigo na igreja, da qual é pároco, a de São Miguel Arcanjo, no bairro paulistano da Moca. A igreja, porém, tem grades nas portas e cerca elétrica nos muros, um aparato suficiente para definir aquela casa de Deus como um bunker anti-mendigo.
Antimendigo é a expressão usada por ele e por jornalistas amigos seus para classificar pejorativamente a iniciativa da Prefeitura de São Paulo de colocar rampas de superfície áspera sob o viaduto que leva à Avenida Paulista. A administração municipal recorreu a esse expediente para desalojar os marginais que, instalados no local, assaltavam as pessoas que transitam por ali. Lancelotti continua a esbravejar que as rampas anti-mendigo fazem parte de uma visão higienista. Pois bem, propõe-se aqui um acordo. A prefeitura retira as rampas e o padre abandona o seu bunker e passa a morar debaixo do viaduto. Lá poderá controlar os assaltantes e encontrar santa felicidade junto ao povo da rua. Tá? Então aqui é Reinaldo Azevedo. Então, pessoal, é isso, né? Então, não sei se o Reinaldo mantém as mesmas opiniões em relação ao padre, se agora já é um passapanista deles, se vai sair em defesa, não sei, mas isso foi o que o Reinaldo Azevedo falou nos tempos de Veja sobre essa figura do padre Júlio Lancelotti. Coloquem nos comentários se vocês concordam, enfim, com o Reinaldo daquela época. Não sei se o Reinaldo de hoje aprovaria esse texto, mas enfim, coloque o que vocês pensam a respeito, inclusive do padre Júlio Lancelotti. Qual que é a opinião de vocês acerca desta pessoa? Se gostaram do vídeo, compartilhem, me sigam nas redes sociais, ativem as notificações e até o próximo vídeo.